Muito boa noite, mais uma vez estamos aqui com o programa Em Ação. Um programa que tem por objetivo chamar a sua reflexão, chamar você a estar pensando na realidade que estamos vivendo. Não só pensar ou refletir, mas também muitas vezes mudar conceitos, mudar paradigmas, enxergar a sociedade de outra forma. E também esse espaço tem sido um espaço importante para nós estarmos mostrando as pessoas que trabalham, as pessoas que atuam, as pessoas que têm ação diante de problemas graves da nossa sociedade. Hoje nós vamos debater aqui um tema que não deveria ser polêmico, que não deveria gerar conflitos, contradições, deveria ser algo pacífico, mas infelizmente não é assim, que é a questão da igualdade racial, de nós construirmos uma sociedade onde todos tenham os mesmos direitos, onde todos possam exercer efetivamente a cidadania no sentido amplo da palavra. E para fazermos essa reflexão, para colaborarmos com a sua capacidade de questionar, com o seu senso crítico, para que todos nós possamos enxergar o nosso papel, para que todos nós possamos enxergar onde está escondido o preconceito de cada um de nós, nós estamos trazendo aqui o professor Dagoberto, meu amigo, meu parceiro que tanto me ajudou quando eu fui prefeito de Araraquara a pensar as políticas públicas para a Prefeitura de Araraquara da Igualdade Racial, professor doutor Dagoberto Fonseca, chefe de departamento da FCL, da Faculdade de Ciências e Letras, chefe de departamento de Antropologia, Filosofia e Política, e além de ser um pesquisador dessa área, que pesquisa a questão da igualdade racial, ele também é alguém que atua, é um militante, é assíduo, é presente, né? Um verdadeiro intelectual orgânico à sua sociedade. Dagoberto, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui conosco, nos ajudando nessa reflexão. Eu agradeço bastante o convite feito pela TV Circulando, por este programa conduzido por você, Edinho. Uma boa noite a todos os presentes e espectadores deste programa, que a gente possa fazer deste momento um momento de reflexão para pensarmos também os caminhos de Araraquara e, por que não, do país. Dagoberto, vamos direto ao assunto aqui, né? E para que a gente possa ir direto ao assunto, eu quero chamar um VT. E o VT também é muito direto. Ele pergunta: existe preconceito na nossa sociedade? O negro ainda é vítima de preconceito? Vamos ver o que a população nas ruas de Araraquara opinou. Você acha que o negro ainda sofre preconceito na sociedade? Eu acho que só. Dependendo de entrar em lojas, em lugares, né, a gente é olhado com outros olhos. Sim, sofre sim. Continua. Eu acho que muitas pessoas ainda têm essa discriminação, né? Eu acho que, assim, a cor da pele não quer dizer nada, mas para muitas pessoas ainda influencia muito. Eu acho que sofre sim, bastante. Até mesmo a pessoa que é bissexual, que é homossexual também, não só o negro mesmo. Eu acho que diminuiu, mas ainda existe um preconceito. Acho que as pessoas são todas iguais, não deveria haver esse tipo de preconceito. Nem contra negro, nem contra ninguém. Porque está no sangue do brasileiro, né, ser preconceituoso sobre tudo. Acho que ainda indiretamente ainda assim. Acho que as pessoas tentam enganar com o politicamente correto e mesmo assim ainda fica um pouco evidente a desigualdade que sofre. Interessante, né? Nós vimos ali primeiro um menino que se assume negro, né? Sim. Mesmo fica claro que ele deve ser descendente de negro, mas, né, pelo menos o pai ou a mãe deve ser de origem europeia. Isso.
E a maior parte do pessoal ouvido são brancos, né? Mas que reconhecem que existe o preconceito. De fato, o preconceito é gritante ainda, Dagoberto? Olha, na cidade de Araraquara a gente pode dizer, e no restante do estado e do país, que o preconceito está presente. Não da maneira que se colocava nos anos anteriores, sobretudo na década de 90 para cá. Você tem efetivamente o papel do movimento negro brasileiro alterou profundamente essa relação. E a partir do momento que os governos, sobretudo do presidente Lula, aplica fundamentalmente uma política dentro da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, e também junto à Fundação Cultural Palmares, a partir das cotas e um conjunto de coisas, as questões relativas ao racismo apareceram de maneira mais candente na sociedade brasileira. Isso deu conta do debate aparecer. Hoje, efetivamente, uma população grande, branca, aponta a questão da existência do preconceito e que ele precisa, de fato, ser tratado enquanto política pública. Então, aquilo que se revela hoje em Araraquara é parte um pouco deste processo também, de que os brancos conseguem enxergar o preconceito e justamente colocar o sentido de que precisa se fazer alguma coisa para debelar este mal que aflige grande parte da população negra, mas também atinge grande parte da população branca, porque também é atingida por esses fatores. E quando você fala de políticas públicas, o que efetivamente, não só pelo governo federal, governo do estado, né, mas também nas prefeituras, o que pode ser feito de forma concreta? O que é hoje uma política pública de construção da igualdade racial? Uma política pública de construção da igualdade racial passa por dois vetores. O primeiro, a gente entender qual é aonde se coloca a questão de uma população negra no interior das escolas. Então, há que se fazer uma discussão muito boa, um trabalho muito bom nas escolas de todos os municípios, Araraquara também, mas de todos os municípios, no sentido de você trazer essa discussão para dentro das escolas e se trabalhar isso no conteúdo escolar. A Lei 10.639, de 2003, ela aponta isso, mas poucas escolas no país, efetivamente nos municípios, sobretudo, têm trabalhado com essa questão. Esse é um ponto. A outra questão é quando a gente toca a questão do racismo, do preconceito, em duas áreas, a área da saúde e a do mercado de trabalho. A do mercado de trabalho, ainda no Brasil, há a instituição da boa aparência. Essa boa aparência ela é preocupante na medida que nós vamos verificar que negros e brancos têm a mesma jornada de trabalho, mas você tem brancos ganhando mais do que negros. E esse processo da boa aparência implica em duas questões. Uma, o desemprego maior atinge a população negra, em primeiro momento, e também quando você tem plano de carreira, esse plano de carreira atinge mais as promoções à população branca do que a população negra. Na área da saúde, a gente tem a questão de um atendimento precário ainda que atinge a população negra, porque grande parte dos médicos não são preparados na sua formação para dar conta de entender um conjunto de fatores e de doenças que estão presentes em grande prevalência na população negra. E nós temos aí grandes questões para serem resolvidas. Deixa eu perguntar uma coisa, a questão da mudança de consciência, a transformação interior que reflete, né, depois na mudança de relação na sociedade, passa efetivamente pela educação. Eu quando estava na prefeitura de Araraquara, eu tinha uma percepção, posso estar errado, né? Na época, a Clélia, que foi minha secretária de Educação, eu dizia muito a ela que a Secretaria de Educação era a Secretaria Estratégica. Não pensando o momento, porque o momento, você sai nas ruas, as pessoas querem que você tape o buraco, que você roce o mato, que você melhore a iluminação, né? que os equipamentos funcionem. Mas do ponto de vista da construção da sociedade dos nossos sonhos, eu dizia para ela que a Secretaria Estratégica era a educação, porque na educação nós poderíamos tratar o tema da igualdade racial, a questão da igualdade entre mulheres e homens, como uma moça, né, fez o depoimento ali também, a questão da diversidade sexual. Você acha que a sociedade que nós queremos construir sem discriminação e com, né, o sonho da igualdade plena passa efetivamente pela educação? Passa por educação por três aspectos. O primeiro aspecto é uma sociedade educada, informada,
e bem formada, dá conta efetivamente de saber quais são os rumos que essa sociedade terá. Portanto, você consegue fazer planejamento efetivo de uma sociedade a partir do processo que você tem cidadãos e republicanos, né? Outro aspecto é você constrói via educação lideranças. Você não constrói lideranças fora do ambiente educacional. Seja o sindicato, seja a igreja, são espaços educativos. Portanto, quando a gente pensa, por exemplo, a figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele não passou pelos bancos escolares formais, mas ele passou por uma escola que foi o mundo sindical. Isso foi extremamente importante. A outra questão que a gente precisa entender na educação é que este processo de educação passa pela formação dos professores. Nós não podemos entender um processo educativo sem professores efetivamente qualificados para exercer o papel de cidadão e de republicano, né? Então, pensar nisso implica em pensarmos essa grande população de professores e professoras, o que efetivamente eles estão fazendo para a construção desse projeto de Brasil futuro. Um Brasil republicano e cidadão, né? Quando a gente sabe efetivamente que o professor também está com a sua autoestima muito baixa, sem rumo, sem direção, sem senso crítico para entender efetivamente os processos desse país. De um país que hoje é um país globalizado, uma das grandes economias do mundo e que precisa efetivamente se colocar nesse cenário via educação. Não tem como esse país ser o que ele almeja ser sem educação. Deixa eu te perguntar uma coisa, depois a gente pode até debater melhor. Eu, pessoalmente, fico muito assustado. Eu ficava assustado de ver, por exemplo, jogos de futebol em países europeus, os negros serem hostilizados. E você está falando de um país como a Espanha, né, que tem uma formação cultural latina, né? Você não está falando né, do norte da Europa, você não está falando dos países, né, de colonização tipicamente branca. Agora, o que me assustou muito é ver, por exemplo, os jogos aqui da América do Sul, é o caso do zagueiro Dedé, né, contra um time libertado do Paraguai, né, que é um país mais vítima de preconceito que o Paraguai. Você vê manifestação de racismo. Recentemente, um jogador da Ferroviária, o Emerson, num jogo em Paraguaçu Paulista, sofreu também, inclusive registrou boletim de ocorrência por racismo. Como pode o esporte, que é um esporte, o esporte como o futebol, que é um esporte, inclusive, talvez o mais democrático de todos, e onde os negros tenham, talvez, maior participação, como pode ter manifestação ainda no esporte de racismo desse nível? Como você que estuda, que pesquisa, que está atualizado, o que justifica isso? Olha, isso justifica por várias questões. A primeira questão é que a projeção dos negros no futebol dá a dimensão efetiva de um processo de ascensão social. Quando nós pensamos, por exemplo, a figura de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e o Pelé dizer, o Edson já foi vítima de preconceitos, de racismo, mas o Pelé nunca foi, porque o Edson está descolando Pelé do Edson. A figura do homem negro sofre preconceito, o ídolo não, né? A questão do Dedé, a questão do grafite, mais antigo nesse processo, também na Libertadores, dá conta efetiva... De um argentino, né? De um argentino, né? E dá conta efetivamente daquilo que a gente assiste na Europa, que aconteceu também com o Roberto Carlos, aconteceu com tantos outros jogadores brasileiros. Com o Eto'o, né? Eto'o, um ídolo como sim, o Eto'o. Né? Isso dá conta efetivamente, Edinho, dos processos de concorrência que o mundo está vivendo. Né? O futebol também é um espaço do mercado de trabalho, é um espaço onde o negro consegue fazer a sua ascensão, consegue ser a sua projeção, e é nesse processo que a sociedade, não só a sociedade brasileira ou a sociedade paraguaia, mas a sociedade ocidental não está preparada efetivamente para verificar essa população na mídia, na visibilidade, né? Por que isso? Porque nós fomos formados ao longo da história que há um lugar específico para o negro.
Se a gente olhar a figura do Dedé, o Dedé tem uma projeção no Vasco da Gama que nenhum negro teve nos últimos anos no Vasco da Gama. Né? E isso é importante, né? Quando a gente entende que o Vasco da Gama, por outro turno, é o primeiro clube de futebol a receber negros no Brasil. Exatamente. É um Né? clube Ou seja, popular, de origem popular, democrático, ou seja, isso não está presente, por exemplo, no Fluminense, não está presente no São Paulo Futebol Clube e tampouco esteve presente no Corinthians, mas no Vasco estava presente essa questão, nem mesmo no Flamengo. Né? Então, são questões importantes para a gente entender, por exemplo, aquilo que foi feito há cerca de 2 anos atrás também na figura do Neymar. Ou seja, o Neymar aparecia para os críticos do Neymar como alguém que estava falando demais. Ou seja, é projeção demais para alguém que é muito jovem. Né? E que é um afrodescendente. E que é também um afrodescendente. Ou seja, o Neymar não pode falar, ele só tem que jogar. Então, são coisas importantes para que a gente possa entender, inclusive, aquilo que o Pelé disse quando do 1000º gol. Cuidem das nossas crianças. Ou seja, é uma frase simples, mas ela tem um aprofundamento muito grande quando a gente olha para essa questão nos anos 70. Né? O que significava dizer isso para os anos 70? O que significa hoje a presença de um grafite, a presença de um Dedé, a presença de tantos outros, inclusive o próprio Neymar, neste contexto. Né? Ou seja, há uma disputa, o futebol também vive um mercado globalizado e de uma sociedade neoliberal. Ou seja, há escolas de futebol e os campinhos de terra, as várzeas, acabaram onde os negros se revelavam. Para se revelar agora no futebol, precisa pagar 100, 50, 200, o que seja, para participar das escolinhas de futebol, que é uma rede, onde os negros, poucos, terão condições de aparecer. Interessante, olha, nós vamos ter que chamar um intervalo, mas eu quero, inclusive, mudar aqui um pouco o roteiro que eu tinha pensado, vamos voltar a esse tema. Quer dizer, mesmo no futebol, onde o maior ídolo da história do planeta é um negro, os negros ainda são proibidos de terem ascensão social. Sim. Ou seja, a questão da classe está muito presente. Mas vamos chamar o intervalo e quero mais uma vez chamar a sua participação por meio das redes sociais. Mande e-mail criticando, discordando, fazendo sugestões de temas pelo e-mail emação@edinhosilva.com.br. Também participe pelo nosso site www.edinhosilva.com.br e esse programa, se você quiser rever ele amanhã, ele já estará no nosso site para ser acessado, para que você possa assistir. E também mande as suas sugestões de temas, críticas, concordâncias, discordâncias, mas participe do nosso programa pelo twitter.com/Edinho Silva. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para essa questão do negro e a questão da ascensão social, do reconhecimento social. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança.
Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso Em Ação e hoje debatendo um tema tão importante como a questão da igualdade racial. Um tema fundamental para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade justa e igualitária. Estamos aqui hoje, na minha opinião, nada mais, nada menos, exatamente ele, o Dagoberto Fonseca, o professor Dagoberto Fonseca, para mim um dos maiores estudiosos da questão da igualdade racial e mais que um estudioso, também alguém engajado, né, que participa efetivamente na luta pela construção de uma sociedade sem preconceito. Dagoberto, eu quero voltar rapidamente, porque nós temos aqui muitos enfoques a serem dados no programa, sobre essa questão, até para o brasileiro entender, como o brasileiro gosta muito de futebol, e às vezes ele tem dificuldade para entender a discriminação. E nós vimos agora há pouco nos VTs, majoritariamente são brancos, né? Um menino apenas se reconheceu como afrodescendente, todos os demais de origem europeia, né? Reconhecendo que existe preconceito. Mas a sociedade tem muita dificuldade, a ponto, né, de nós termos visto uma campanha, né, de conscientização onde diz o seguinte: onde você esconde o seu preconceito? Né? Chamando a reflexão pelo fim do preconceito e da discriminação. Mas para que a sociedade possa entender, quem está em casa, né, porque além da TV circulando, nós estamos chegando no estado de São Paulo todo por meio de mais de 50 TVs comunitárias. Né? A TV circulando, como eu já disse, é uma TV comunitária que nós temos que apoiar, incentivar, porque as TVs comunitárias é uma forma, né, de você democratizar a comunicação social. Então, além da TV circulando, nós estamos chegando, né, no estado de São Paulo a outras cidades, regiões, por meio de mais de 50 TVs comunitárias, se não me engano, 52 TVs comunitárias regularizadas hoje no estado de São Paulo. Mas muitas pessoas têm dificuldade, voltando ao nosso tema, de entender o que é o preconceito. E você deu alguns exemplos. Né? O Pelé nunca teve preconceito. Porque o brasileiro adora futebol, ele é o maior ídolo do futebol da história do planeta. Não só brasileiro, da América do Sul, é o maior ídolo do futebol no mundo. O Pelé não tem preconceito, mas o Edson Arantes sofreu muito preconceito. Inclusive aqui em Araraquara, tem uma história aqui que no jogo do Santos, ele quis entrar no clube araraquarense e foi barrado por ser negro, aqui em Araraquara. Foi vítima nos Estados Unidos, ele tem muitas histórias. Nós vimos recentemente o Grafite jogando pelo São Paulo num jogo contra um time argentino, foi vítima de preconceito. Nós vimos agora o Dedé jogando contra um time do Paraguai, é um país irmão da América do Sul, um país que sofre preconceito, está entre os piores IDHs da América do Sul. O Dedé foi vítima de preconceito. E eu até dava um exemplo para a gente entender que o preconceito se dá do Pelé, né, ao jogador negro de um time como o da Ferroviária. Tem uns 15 dias a Ferroviária foi jogar em Paraguaçu Paulista e o Emerson, o lateral direito da Ferroviária, fez um boletim de ocorrência porque foi vítima de preconceito também. E você, Dagoberto, dizia o seguinte: o problema pode ser jogador de futebol, mas a sociedade mais conservadora, preconceituosa, não aceita a ascensão social do negro, mesmo por meio do futebol. É isso? É tão enraizado o preconceito assim? É porque faz parte da nossa formação. É parte da nossa formação cultural, né?
Quando a gente lê a história brasileira e todo o processo de escravização que esse país sofreu, quando a gente olha para isso, parece que os negros de hoje são tão quanto escravos quanto os negros de ontem. Portanto, essa situação da escravidão, para muitos, continua. E, nesse sentido, a ascensão social, a possibilidade de ir e vir, a possibilidade de ter carros, apartamentos, ou seja, conviver num meio social que, efetivamente, segundo a história, os negros não deveriam ocupar, isso incomoda muita gente, né? E este processo está na vida social brasileira como um todo e perpassa o futebol. O futebol não está fora da sociedade. O futebol é parte integrante da sociedade brasileira e da nossa formação. Isso faz, então, com que o jogador de futebol, como o pagodeiro, né, que é um outro exemplo que a gente tem, por muito cedo e com pouco estudo, ascende. E aí você tem um outro dado, a ascensão desses negros por meio da música ou por meio do esporte tem levado a muitos deles, inclusive, estabelecer uma relação também de casamento, só para que a gente possa entrar num outro tema polêmico dentro desse quadro, a ascensão levá-los a casar com mulheres brancas, né? Isso incomoda quem? As mulheres negras, mas fundamentalmente incomoda os homens brancos. E geralmente são mulheres bonitas. Geralmente mulheres. Isso incomoda os homens brancos. Por quê? Isso não é parte do registro da história. Os homens brancos podiam ter mulheres negras no processo de escravização. Mas essa questão se colocar hoje na maneira que se coloca é inaceitável. Portanto, mulher branca também é símbolo de ascensão social desse negro. Então, esse conjunto de fatores fazem com que a sociedade não esteja preparada para lidar com o discriminado que conseguiu superar, por diferentes maneiras, o seu processo de ascensão. Isso está presente também em outros ambientes, como também na universidade, né? A universidade também é parte desse contexto, não é fora desse contexto. Então, seja o futebol, seja na música, seja no espaço acadêmico, universitário, essas questões também se colocam, para que a gente possa entender que o papel, aí volto, o papel da educação, não a educação formal, mas a educação para entender a cultura, para entender a psicologia de um povo. Transversalidade da educação. Da educação, né? Para que a gente possa pensar numa sociedade mais ética, uma sociedade que construa, de fato, um princípio moral. E esses princípios morais estão vinculados a quê? A um processo democrático. Quando a sociedade brasileira efetivamente for democrática, e não a democracia da democracia racial, a democracia sexual, a democracia social que nós dizemos que somos, mas efetivamente nós sabemos que nós não somos nem democráticos racialmente, nem sexualmente e nem socialmente. Deixa eu perguntar uma coisa, você, professor, doutor, chefe de departamento, você já se sentiu vítima de preconceito na universidade? Olha, já. Né? E é interessante porque essa é uma questão muito interessante e eu geralmente nem paro para pensar muito. Outro dia, isso no final do ano passado, uma orientanda me perguntou, né? Ela me perguntava como é que na tua cabeça, trabalhar efetivamente num departamento como o de Antropologia, Política e Filosofia, estando chefe hoje, com a questão do fato de ser negro e ser o primeiro negro que chega à chefia desse departamento, que tem uma história, né? E uma história de luta política, de várias questões, de divergências, de convergências e tudo mais. No âmbito do departamento, eu não tive nenhum problema, né? Até porque os meus pares me elegeram por unanimidade. A questão toda se coloca no contexto do cotidiano da universidade quando eu cheguei aqui em 1995, que a hora que você ia para a fila, por exemplo, do bandejão, se vendia o bilhete de aluno. Eu dizia, mas eu não sou aluno. Nossa, mas você, o que você é se você não é aluno? Eu dizia, eu sou professor. Não, nem pensar. Né? Não, mas aí é quase que você está dando um trote naquele que te vende o bilhete. Na sala de aula, quantas vezes isso não aconteceu? E eu tive um momento, há cerca de mais ou menos uns 8 anos atrás, que uma aluna, uma Nisei, me chamou
para conversar. E aí a gente sentou nos bancos lá, perto do Espelho d'Água, que você conhece, também se formou lá. E ela me falou assim, professor, eu preciso dizer uma coisa que eu estou muito envergonhada, mas eu preciso lhe contar. Não sei qual é a resposta do senhor para tal coisa, mas eu preciso lhe dizer. Eu falei, o que é? Ela falou assim, eu nunca pensei que eu fosse para a universidade e ter aula com um negro. Interessante. Né? Toda a minha formação na minha cidade eu tive com professores brancos. Né? Eu nunca imaginava chegar à universidade, uma universidade pública como a Unesp, né? E ter aula no meu primeiro ano com um professor negro. O mais interessante de tudo isso, que o senhor é o melhor professor que eu estou tendo aula. Isso tem feito, para mim, rever todos os meus conceitos. Né? E eu estou tendo essa coragem de contar porque isso impactou-me desde o primeiro dia de aula, mas nós já isso foi em março, né? E nós já estávamos por volta de maio, junho. Né? Então, são questões bastante interessantes que a gente ouve e continua ouvindo questões desse tipo. Porque ninguém é educado, que você falou da educação, né? Ninguém é educado para, às vezes, ser de classe média alta, branco e ter aula com negro. Né? Não é o padrão educacional. Não é o padrão educacional. Roberto, vamos um fato concreto aqui, vou chamar um VT de uma cena triste de discriminação e preconceito que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu queria ouvir tua opinião. Ok. Em um shopping no Rio de Janeiro, um shopping de classe média, uma babá que estava acompanhando algumas crianças, negra e nordestina, ela foi proibida de circular no local porque ela não estava usando uniforme junto com as crianças. O que a senhora acha dessa situação? Também acho outra coisa imperdoável, porque eu acho que não vai ser um uniforme ou coisas desse tipo que vai influenciar na pessoa. Comigo já aconteceu uma vez, já. Por eu sair de serviço, estar, como é que fala, mal vestido com a roupa de serviço, a mulher não quis me vender. Me vender achando que eu não tinha dinheiro. Aí quando eu mostrei o dinheiro para ela, fica, aí começou a me puxar a sardinha pro meu lado. Você não quer comprar isso, comprar aquilo, não sei o que, quer mais? Eu falei, muito feio. Eu acho que as pessoas estão todas iguais, o dinheiro é igual para todos. Todas as pessoas devem ter livre acesso. Já que é um shopping, deveria ter um livre acesso como outra pessoa qualquer. As pessoas ainda têm um preconceito e uma imagem muito negativa da pessoa, por ela ser negra ou nordestina ou algum outro detalhe assim, de etnia que torna ela diferente das outras. Então, olha, eu acho isso um cúmulo do absurdo, né? Eu acho que independente de cor, credo, religião, acho que o caráter não está na cor da pele, né? Interessante. Esse episódio todo mundo acompanhou, né? Em um shopping no Rio de Janeiro, que aí é uma cena gritante de preconceito. Se ela tivesse uniformizada com babá, ela poderia transitar pelo shopping porque ela estava cuidando dos filhos dos brancos. Como ela estava sem uniforme e era negra, quer dizer, os negros não podem consumir no shopping. Não, né? Esse é o pressuposto, é pior do que qualquer outra coisa. Né? Os negros não podem sequer circular pelo shopping se não estiverem a serviço dos brancos. Né? É inacreditável, né, Dagoberto, que o Brasil do século XXI possa mostrar para a sociedade uma cena tão deprimente como essa. É uma cena triste quando você olha para uma situação como essa, mas ela é uma cena que explicita efetivamente que a sociedade ainda carrega um conjunto de questões para serem trabalhadas nessa matéria. Uma pesquisa dos anos 90, mais precisamente 1995, mas que ela é divulgada em 1996, que gera um livro chamado Racismo Cordial, vai nos colocar que 95% da população brasileira, tá, entre brancos e negros, 95% da população brasileira, pesquisada pelo Datafolha naquele período, entendia que existe racismo no Brasil. No entanto, esta mesma população brasileira não consegue se reconhecer quem é o racista. Ou seja, é uma sociedade de racismo, mas que não tem racistas. É quase que uma coisa
mediúnica, né? Diferente de tudo que a gente Por possa... isso que foi interessante aquela campanha onde você esconde o seu preconceito. Pensar essa questão, de onde que se coloca essa questão deste racismo. E é nesse sentido, Edinho, que a gente pode entender cenas como essas, porque isso também se colocou em São Paulo, né? Em shoppings em São Paulo. Mais precisamente, isso a gente ouve também quando a gente percebe a questão da construção do metrô que vai levar até o Butantã, que sai da Luz e vai ao Butantã em São Paulo, né? E isso se colocando para quem efetivamente o acesso à cidade universitária, né? Se colocou também uma questão muito grande por parte da própria Universidade de São Paulo de uma possibilidade de estações próximas ou estação dentro da cidade universitária trazer pessoas diferentes, né? Isso faz com que a gente precise entender que os negros ainda são vistos como... Tem um episódio de Higienópolis, né? Higienópolis também, o shopping Higienópolis, mas que também... não queria a estação do metrô ali em Higienópolis e gente diferenciada, né? Porque ali moravam pessoas diferenciadas e pressupõe que uma estação de metrô vai trazer pobre, porque quem anda de metrô é pobre. Né? É um conceito distorcido, porque em todos os lugares do mundo, todo mundo anda de metrô, o executivo anda de metrô. E, aliás, a presença do metrô é um processo educativo do próprio trânsito paulista, né? E essa questão se coloca para a gente entender que os negros precisam andar uniformizados, sim, né? E esse uniforme dá conta de que a polícia não vai pará-lo, porque ele está identificado. De outro lado, o uniforme para um shopping, a presença de um shopping, dá conta de que, no caso específico da babá, ela uniformizada, ela está tratando de crianças que não são as crianças dela. São outras crianças. E, como você disse, crianças de brancos. Portanto, o papel da ama de leite, da mucama, está colocado, né? E quando a gente estuda e verifica os apartamentos construídos no Brasil, sobretudo nos anos 70, a gente vai verificar o quartinho da empregada, que nada mais é do que a senzala moderna. Então, são questões importantes para a gente entender qual é o lugar do negro desenhado para uma sociedade como a nossa. Ele até pode ocupar o mesmo apartamento, mas ele tem um lugarzinho pequenininho. Ele até pode ocupar um shopping center, mas ele tem uma função precípua dentro do shopping, que não é de consumir, mas carregar a mala dos outros. Malas, bolsas e crianças do outro. É isso. É uma expressão do preconceito gritante. Eu vou ter que chamar um intervalo, nós já voltamos. Eu quero mais uma vez chamar você a estar participando do nosso programa por meio do e-mail emação@edinhosilva.com.br. E também assista esse programa outras vezes pelo nosso site www.edinhosilva.com.br e mande também suas críticas, suas sugestões pelo Twitter, twitter.com/edinhosilva. Rapidinho nós voltaremos aqui para continuarmos debatendo a questão do preconceito, da discriminação e do nosso sonho de construção da igualdade racial. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
Nós estamos aqui voltando ao nosso programa Em Ação, hoje tratando da questão da discriminação, do preconceito e da construção da igualdade racial. Nós estamos aqui com o professor, doutor da Unesp de Araraquara, Dagoberto Fonseca, ele que é chefe do Departamento de Antropologia, Filosofia e Política da FCL de Araraquara. Eu quero agora entrar num tema que ele é sempre muito polêmico, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem que ser debatido, que é a questão do negro e da criminalidade. Por quê? Um dia, Dagoberto, só para iniciar a polêmica aqui, eu fui fazer uma palestra quando eu era prefeito, numa instituição de ensino aqui de Araraquara, e vários jovens brancos, uma instituição privada, portanto, no mínimo de classe média, começaram a questionar a questão das cotas. E eu fiz o debate dizendo assim, olha, os antepassados de vocês chegaram aqui, no mínimo, para serem assalariados. Os negros chegaram ao Brasil, todos como escravos, esse período da colonização. Portanto, os brancos chegaram para ter propriedades, as capitanias hereditárias, chegaram como imigrantes assalariados, portanto, chegaram numa condição social, alguns desfavoráveis, mas uma condição social que nem se equipara à situação dos escravos. Então, como que nós podemos corrigir essa injustiça histórica? Por meio das cotas, para que a gente possa corrigir, porque é evidente, que do período da escravidão para cá, nós aprofundamos a situação. Claro, a escravidão é o extremo, porque pressupõe a total submissão de um ser humano. Mas não significa que nós tenhamos recuperado. Muitas vezes nós aprofundamos, inclusive, a situação de penúria, porque muitos negros, quando saíram das fazendas, muitos chegaram a morrer de fome, não tinham sequer condições de lutar pela sua sobrevivência. Então é evidente que nós temos que corrigir esses fatores históricos. E esses fatores históricos, hoje, eles se expressam na formação socioeconômica do povo brasileiro. São os negros que estão nas favelas, nas submoradias, nas regiões mais pobres. Alguns vão dizer, mas tem o Dagoberto que é doutor da Unesp. A exceção só serve para confirmar a regra. Então, hoje, é evidente que os negros, muitas vezes, são as vítimas do crime organizado, da cooptação pela criminalidade, porque eles moram numa situação, vivem, garantem a reprodução da vida em uma situação de moradia, de sociabilidade em completa penúria. Então, é claro que a violência acaba tendo um recorte racial. Eu não tenho dúvida disso. Quando a gente olha para a situação de violência do Brasil, não de hoje, mas de sempre da nossa história, a presença dos feitores, a presença dos capatazes, a presença desses capitães do mato, aponta efetivamente que a sociedade brasileira, desde um passado mais antigo, desde 1500, 1600 e para frente, tem estabelecido uma relação com o negro vinculada com o sistema repressivo, com a polícia. Isso dá conta de nós estarmos vivendo numa sociedade, efetivamente, que se construiu também como uma sociedade de genocidas. Genocidas esses que estabeleceram uma relação com a população indígena e com a população negra. Isso dá conta, efetivamente, Edinho, de uma questão colocada por vários intelectuais, mas eu vou citar só um, que é Frantz Fanon, num livro chamado Os Condenados da Terra. Quando Fanon está discutindo, efetivamente, a guerra civil para a independência da Argélia contra a França. E ele dizendo, efetivamente, que aqueles que morrem na periferia, os milhares que morrem de fome, de violência na periferia de Argel, não são contabilizados pelo Estado francês. Mas aqueles que morrem em Argel e têm descendência francesa, que seja um
é uma preocupação constante do Estado francês na Argélia. Isso dá conta, efetivamente, de quanto que vale um negro, de quanto que cada um de nós valemos para uma sociedade como essa. Ou seja, o valor de um negro é muito pequeno perto do valor dado a um branco na sociedade. Porque o branco tem estimativa de vida maior e também processo de ascensão, de acumulação de renda maior. Isso os negros não têm, no geral da sociedade brasileira. Portanto, eliminação de um negro custa muito caro para os negros, mas um custo é muito barato para a sociedade brasileira, para o Estado, inclusive para a polícia. Isso dá conta de nós fazermos uma leitura que não é uma leitura simplesmente capitalista do capitalismo, de uma leitura marxista da história, mas é de uma leitura efetiva daquilo que a gente está discutindo ontem e discute hoje. A polícia brasileira é uma polícia que mata muito. A polícia paulista mata por demais. E todo o mapa da violência hoje que nós temos no Brasil se coloca o estado de São Paulo com outros estados como Alagoas como campeões do processo de extermínio populacional de população adolescente e jovem, fundamentalmente negra. Então, essa é uma questão importante para que a gente possa entender qual é o lugar do negro na sociedade brasileira, qual é o lugar dessa população no contexto mais amplo, né, do tecido social. E aí, na hora que a gente verifica as penitenciárias, na hora que nós verificamos as fundações casa, as diversas unidades, nós vamos encontrar uma grande quantidade de população negra. Mas a gente também vai encontrar uma grande quantidade de população branca dentro dessas instituições fechadas. O fato é que os brancos saem antes, porque os brancos conseguem advogados. E os negros precisam pedir, solicitar junto às defensorias para que haja um advogado que possa atendê-los. Isso dá conta, efetivamente, que o Camburão é uma penitenciária móvel. Isso não é verdadeiro quando a gente pensa, efetivamente, que o advogado de um branco que vai para a cadeia, ele já está na porta da delegacia esperando o seu cliente chegar. Então, dá conta, efetivamente, de qual é o lugar dessa teia complexa que envolve a sociedade brasileira. O capital social, o capital cultural, o capital econômico de um é completamente distinto do capital econômico, cultural e político de outro. Então, você que foi prefeito em Araraquara, que é hoje deputado estadual, líder do PT e presidente do partido no Estado, entende perfeitamente o conjunto de questões que isso colocam para nós construirmos efetivamente a sociedade de iguais que queremos. E essa sociedade de iguais passa efetivamente para que a gente possa debater essas questões e avançar em políticas públicas com relação a elas. Então, enfrentarmos também um papel de construção ética, de construção de valor, dentro também do contexto da formação da Academia de Polícia Militar. Hoje, efetivamente, nós temos alguns homens e mulheres que estão na Academia da Polícia Militar se formando, ministrando cursos para outros militares e que são negros, e estão discutindo e debatendo no interior do oficialato, da PM, questões como essa. Mas são 1, 2, 3, 4. São poucos para essa dimensão que nós temos que enfrentar. Mas já é um início. O importante é que a gente possa dar avanços muito maiores para atender essa questão que se coloca para nós, que é o que é a polícia da rua e o que é a polícia que está na inteligência dessa própria polícia, que são duas polícias completamente distintas. Eles que cuidam da formação, da elaboração. Vamos para um VT, vamos ver o que a população acha da música do Rapa. Vamos lá. Tem uma música do Rapa que diz que todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. E as pesquisas, a maioria das pesquisas, elas apontam que a violência policial contra negros é maior do que contra brancos. O que você acha disso? Infelizmente é verdade.
A gente vê na televisão vários assuntos, várias coisas, várias batidas policiais que ainda o negro sofre esse tipo de preconceito. Coisa que ridícula, né? Não deveria acontecer. Acho que é pura verdade. É isso que é aquilo que eu já te falei. Eu acho que continua, ainda nos dias de hoje, continua muito essa discriminação. Então, por conta dessa discriminação, é que acarreta tudo isso. Porque o negro, ele já está, né, apontado como o delinquente. Tem um fundo de verdade, eu já sofri várias humilhações também por parte dos PMs, né? Com quantos eu estava com outros garotos brancos, amigos meus na mesma faixa etária, que não sofreram o mesmo nível de debullying do que eu. Eu acho que é verdade porque principalmente qualquer momento que você vê uma viatura enquadrando alguém ou dando a chamada geral em qualquer pessoa, a maioria sempre vai ser negro, nunca vai ter 3 loiros de olhos azuis tomando um enquadro de madrugada na rua. Sempre vai ser ou o cara um pouquinho mais escuro, ou que está com uma roupa um pouco mais larga, mas sempre sempre pessoas assim que têm em comum a cor da pele um pouquinho mais escura. A população está consciente, né, Dagoberto, de que o preconceito ele está presente, né, e que ainda tem o estigma, né? O negro na rua de madrugada pressupõe que é em potencial um criminoso. O branco na rua de madrugada é alguém que está voltando do baile, da festa. Né? Ou até do trabalho. Ou até do trabalho, mas não é um criminoso em potencial. Sim. Edinho, esse dado me lembra muito aquilo que eu fiz no meu mestrado do trabalho de piadas. Negro correndo é ladrão, né? Branco correndo é atleta. Então, essa noção de que nós temos de uma sociedade como essa faz com que a gente possa entender justamente essa questão do estigma, de um preconceito, mas fundamentalmente de uma criminalização a priori de um em relação a outros. Isso faz, então, com que a gente possa entender aquilo que o Rapa nos traz, né, de que todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Não é que tem um pouco, ele é um navio negreiro, né? E é um navio negreiro que coloca brancos para dentro também do navio negreiro, mas brancos que estão tendo um comportamento de negros. Porque a criminalidade é uma criminalidade de negros, né? E uma criminalidade, quando você fala de negros à noite, você tem uma questão de fundo que é homens ou mulheres, vendo um negro à noite, mudam de calçada, porque o negro é potencialmente um ladrão ou um estuprador. Não se imagina um estuprador branco. Todo estuprador é negro, no nosso imaginário. E isso, como é que você rompe? Esse não é um problema do Brasil, está presente na França, em diversos países, essa questão, nos Estados Unidos. Então, como trabalhar essas questões envolve justamente a questão de uma educação, mas uma educação que trabalhe a formação psíquica dos indivíduos, né? Para lidar com essa questão de um imaginário, de uma representação de quem é o negro. Então, nesse sentido, a gente precisaria estar enfrentando este processo. E este processo atinge fundamentalmente uma sociedade que efetivamente pega a todos. Todos são vítimas de um racismo, brancos e negros. Só que um é vítima enquanto algoz e outro é vítima enquanto, de fato, vítima, né, deste processo. Mas tanto um quanto o outro são vítimas. O que a gente não pode perder de vista é que ninguém nasce racista. É o processo de formação. É o processo de formação de uma sociedade. E por isso que a educação se torna um instrumento vital, tão importante. Gente, vocês estão vendo o tema, de fato, ele empolga e faz com que a gente perca aqui a noção do tempo. Já me deram aqui vários sinais de que estourou o tempo aqui do nosso programa. Eu quero, primeiro, me comprometer a trazer novamente esse tema, e nós temos aqui condições de debater o preconceito, a discriminação, mas mais do que isso, debatemos também as questões, né, as propostas de superação dessa realidade.
possamos debater aqui a questão do negro no mercado de trabalho, né? O negro e a educação, o negro e a saúde, o negro e a cultura, né? O negro e a religião, porque existe muito preconceito também em relação a isso, e que esse programa seja aquilo que ele se propõe a ser, um instrumento de reflexão, para que você possa aprimorar o seu senso crítico, nós também aqui do nosso lado, possamos fazer essa troca e que possamos mostrar aqui exemplos concretos, né? Pessoas que fazem, pessoas que têm ação na transformação da nossa realidade. Dr. Roberto, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade e parabéns, né, pelo trabalho que você realiza. Repito, né, eu fui aluno da Unesp, e a gente fica muito feliz porque uma das maiores críticas que a gente sempre fazia era os professores que pesquisavam, acumulavam muito conhecimento, professores, pesquisadores brilhantes, mas muitas vezes não tinham retorno para a sociedade. O Dagoberto é um exemplo de alguém que pesquisa, que formula, mas que a sociedade tem retorno daquilo que ele pesquisa e daquilo que ele formula. Então, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigado a você que está em casa, nos acompanhando até agora, até essa hora da noite. E pedir mais uma vez, né? Eu ainda não decorei, vou decorar, mas pedir para você participar aqui do nosso programa, mandando sugestões, críticas, sugestões de temas, para que a gente possa construir juntos esse programa em ação, né? E esse programa possa se consolidar como um espaço seu, um espaço da nossa sociedade. Então participe pelo emação@edinhosilva.com.br, participe pelo www.edinhosilva.com.br, que é o nosso site. Esse programa amanhã ele já estará no nosso site, você pode acessá-lo lá também. E mande também suas sugestões, suas críticas, suas concordâncias pelo twitter.com/Edinho Silva. Muito obrigado a você, muito obrigado à TV Circulando, ao Valmir, a todos aqueles que constroem esse espaço democrático da TV comunitária de Araraquara. E também esse programa está indo para mais de 50 TVs comunitárias de todo o nosso estado de São Paulo. Então, muito obrigado a você também, né, que está participando por meio da TV comunitária da sua cidade. Valorize as TVs comunitárias, valorize esse espaço de democratização da nossa comunicação. Boa noite e até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário.